Graças e paz, irmãos. Chegamos finalmente, ao final do capítulo 11 de Romanos, e esse final do capítulo 11, ele também representa o final da primeira metade, não metade exatamente dividida ao meio, mas metade em nível de organização do material, de Paulo ali em Romanos. Ele tem uma preocupação de ser, primeiro, técnico, de estar apresentando o evangelho que ele pretendia anunciar quando Deus desse a oportunidade dele ir até Roma, visitar os irmãos, a igreja em Roma. E a partir do capítulo 12, então, ele vai começar uma parte mais prática da carta. Então, hoje a gente está encerrando essa primeira parte, onde Paulo ele está encerrando, então, a sua exposição do evangelho. Convido os irmãos a abrirem Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36, Romanos 11. 33 a 36. Diz assim um texto, irmãos, vou fazer a leitura, peço que os irmãos estejam acompanhando. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. Estamos diante, Pai, da tua revelação, Pai. Estamos diante, Senhor, de um hino de louvor, Pai, escrito por nosso irmão e teu servo, o apóstolo Paulo, Senhor. Diante, Senhor, da grandeza do Evangelho, Pai. Diante do teu poder, Deus, para salvar homens como nós, pecadores, Senhor. Homens como nós, Senhor, rebeldes por natureza, Senhor. Ao contemplar, Deus, a grandeza do teu plano, o teu servo se rende e adora ao Senhor, Pai. Que nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Pai, nós nunca venhamos a nos esquecer de onde o Senhor nos tirou, Pai. Para que possamos ter sempre um coração como o do apóstolo Paulo, Senhor. Um coração, Pai, que exulta diante, Pai, do maravilhoso plano que foi salvar as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos nessa noite e te pedimos, Senhor, que a tua palavra penetre, Senhor, o nosso coração. A ponto, Senhor, de quando nós sairmos daqui, Deus, não ter sido apenas um momento no domingo, Deus, mas ter sido, Deus, um momento onde nós fomos cheios para transbordar aí fora, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, porque nas nossas vidas, Senhor, nós temos tantas distrações, Pai. Nós temos tantas coisas que tentam roubar o nosso foco, Deus. Mas que nós possamos olhar para Ti, Deus. Que nós possamos, Senhor, nos concentrar, Deus, naquilo que de fato importa, Deus. Que é glorificar o Teu nome para sempre. Nos ajuda mesmo, é o que nós pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, vejam. Quando a gente fala de contexto, eu sempre fico aí falando e repetindo toda vez que eu vou falar de Romanos principalmente, mas uma coisa boa é que hoje acaba, Hoje vai acabar essa primeira sessão. A partir do capítulo 12 não precisa mais a gente fazer tantas retrospectivas como estávamos fazendo até aqui. Mas vamos fazer uma retrospectiva do texto que está mais próximo de nós até o texto que está mais longe. Vamos começar então do capítulo 11 até o capítulo 1, claro que de forma bastante rápida, e resumida, para entender por que Paulo está aqui nesse texto que estamos diante dele, exultando e cantando esse hino de louvor ao Senhor, proclamando essa doxologia, como vocês talvez tenham em algumas versões aí, como título, como subtítulo, como rúbrica dessa parte do texto. Irmãos, o que Paulo está louvando ao Senhor, a partir do versículo 25, perceba, o capítulo 11, tratou sobre o plano de Deus em salvar Israel e como isso se dava através dos gentios. Primeiro Israel foi usado por Deus
para que os gentios soubessem de quem era Deus, né, para que os gentios conhecessem Deus. E depois, quando Deus veio, né, como fala lá em João, capítulo 1, verso 14, veio para o seu, mas foi rejeitado, né, pelo seu. Então, os gentios se abriram, se expandiu o evangelho no meio dos gentios. E Paulo está falando no capítulo 11 que, no final, essa expansão do evangelho no meio gentílico faria com que os judeus, mais uma vez, voltassem os seus olhos para o Messias, né? E assim a salvação alcançasse, mais uma vez, aquele povo. E aí, no versículo 25 do capítulo 11, ele fala: porque quero, irmãos, que vocês... não quero, irmãos, perdão, que vocês ignorem este mistério. Eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Quando a gente pensa na palavra mistério, né, e Paulo redunda nesse louvor diante desse mistério, a gente não está falando de algo necessariamente oculto, irmãos. Percebem que nem todo mistério é algo oculto. Porque olha o que Paulo fala: porque não quero que vocês ignorem esse mistério. Eu quero que vocês saibam do que eu estou falando. É porque, às vezes, a gente olha essa doxologia aqui do final do capítulo 11 e acha que o que Paulo está diante... a reação de Paulo é uma reação de espanto. Mas é uma reação muito mais de admiração. Paulo não está espantado diante de algo que ele não conhece, irmãos. Porque ele vem falando sobre o evangelho e sobre o plano de Deus desde o capítulo 1, sabe? Paulo está falando de algo conhecido. A gente tem que lembrar, quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, por exemplo, ele fala para ela, né? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos quem temos conhecido. Quando Paulo chega no Areópago, em Atenas, ele procura ali um altar, o altar ao Deus desconhecido, e ele fala: olha, por enquanto era desconhecido, mas eu vim dizer para vocês quem é esse Deus desconhecido. Paulo tem uma preocupação de falar acerca daquilo que Deus já revelou. É verdade, irmãos, que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós, para que nós paremos diante delas, estudemos aquilo que o Senhor está nos falando, nos exortando, e acabemos como Paulo, louvando a Deus por aquilo que Ele revelou. Irmãos, tudo que nós podemos saber de Deus é aquilo que Ele mesmo revelou acerca de si mesmo. Se isso é verdade, né, Paulo vai falar em outra de suas cartas, com relação ao ser humano, né, eu só posso saber o que os irmãos, o que qualquer um de vocês esteja pensando, se vocês me disserem. Eu não posso saber o que ninguém aqui está pensando. Mas, da mesma forma, Paulo fala que para que a gente conheça algo de Deus, Ele precisa se revelar a gente. Ele precisa expressar isso, né? E Deus ele faz exatamente isso nas páginas da Escritura que nós temos nas nossas mãos até hoje. E aí, avançando mais um pouquinho, no versículo 32, né, o último versículo que a gente viu a semana passada com o pastor Edward, ele fala que Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. E é interessante como esse versículo 32, irmãos, ele rememora todo o livro de Romanos até então, né? Quando ele fala que Deus encerrou todos na desobediência, o que é que a gente lembra? A gente lembra principalmente dos 3 primeiros capítulos de Romanos, quando Paulo deixa claro que todos pecaram. E por todos ele está se referindo a todos sem exceção, judeus, gentios, aqueles que acham que de alguma forma são bons por algum motivo qualquer. Paulo fala, Deus encerrou todos na desobediência a fim de mostrar a sua misericórdia a todos, para que as pessoas entendam que a salvação de fato, irmãos, é por graça. É por misericórdia. E esse todos que Paulo ele fala que Deus está mostrando essa misericórdia, não é todos no sentido de cada um individualmente, irmãos. É no sentido do povo, sentido étnico mesmo, né? Tanto judeus como gentios. É isso que eu queria que a gente pensasse nessa noite. Na grande misericórdia de Deus, tanto para judeus como para gentios, que faz Paulo exultar. É essa grande misericórdia, irmãos, que nos alcançou. Porque nós não éramos judeus, nós não éramos povo, mas fomos enxertados. E Deus, através da sua
do seu plano magnífico, do seu plano perfeito, através dos seus propósitos, dos seus desígnios, ele constituiu para si um povo de várias tribos, povos, línguas e nação. E parte desse povo está aqui essa noite para adorar o nome dele, né? Para exaltar a ele na beleza da sua santidade. A gente viu também lá em Romanos, a partir do capítulo 4, no finalzinho do capítulo 3, na verdade, que Deus não deixou esse povo simplesmente encerrado na desobediência, né? Mas ele programou, ele planejou, ele criou um plano para que esse povo ele fosse resgatado, né? Ou pelo menos uma parte desse povo, que foi justamente a justificação através de Cristo. Ele vai falar que isso acontecia desde o Antigo Testamento, no capítulo 4, e a partir do capítulo 5, 6, 7 e 8, a gente viu sobre os frutos dessa justificação, até então que a gente chegou no capítulo 9 a 11 e começou a tratar daquilo que Deus tinha, tanto para os gentios como para os judeus. E agora a gente está aqui, finalmente, né, no nosso texto de hoje, diante do texto que nós lemos aqui no começo. Paulo, diante de tudo aquilo que ele havia visto, diante de tudo aquilo que ele havia falado, diante de todo o conhecimento, diante de toda contemplação desse plano de Deus, ele declara no versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Esse texto, né, embora curto, né, irmãos, esses versículos que nós lemos, eles ainda podem ser divididos em 3 partes. A primeira delas, aqui no versículo 33, é Paulo falando sobre, louvando a Deus por características do seu plano. A gente vai ver algumas características do plano de Deus, né? Que é um plano inexplicável, que é um plano insondável, que é um plano rico em sabedoria e em conhecimento. E, em primeiro lugar, ele vai falar exatamente disso, que é um plano rico. Esse vocábulo, riqueza, né, logo nos remete, talvez, à situação monetária, né? E é natural a gente sempre associar riqueza, em primeiro lugar, a dinheiro mesmo, né? A um aspecto monetário. E algumas vezes na Escritura, essa palavra tem mesmo essa conotação. Mas ela é uma palavra, irmãos, muito mais ampla, muito mais abrangente do que propriamente dinheiro, tá? Paulo, quando ele usa essa palavra em outras cartas, em Efésios, por exemplo, ele estava falando ele estava exaltando algum atributo de Deus. Paulo estava usando essa palavra riqueza para destacar, então, como Deus ele era abundante, né? Quando a gente fala de riqueza, normalmente a gente se refere de abundância de dinheiro. Paulo usa essa palavra para falar sobre a abundância da glória de Deus, por exemplo, sobre a abundância de vários aspectos do ser de Deus. E nesse caso especificamente, irmãos, Paulo está nos remetendo à graça e misericórdia de Deus, que é tão grande, a ponto de salvar judeus e gentios. Outra coisa muito interessante é que Cristo é a base dessa riqueza. E eu convido vocês para abrirem em Filipenses, capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Filipos. Quatro 19, ele fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em quem, irmãos? Em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. Ou seja, Cristo é a base da riqueza da graça de Deus, porque foi através dele que a graça foi derramada sobre nós, foi através da obra de Cristo que nós recebemos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Por isso Paulo começa apontando para a abundância de Deus. Lá no Salmo 23, né, o salmista ele fala, certamente... prepara-se-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, né? O salmista lá no Salmo 23 já falava desse Deus que tinha uma graça que transbordava, né?
É muitas riquezas, irmãos, de fato, que a gente encontra quando a gente para e começa a refletir sobre os atributos de Deus. E Paulo louva, então, a riqueza desses atributos. Só que esses atributos, eles estão interconectados, né? Além de ser muito rico, a graça, Deus ser muito rico em graça e misericórdia, ele também é muito sábio na administração dessa graça e misericórdia, né? Essa riqueza é uma riqueza que ela vem carregada de uma sabedoria, né? A sabedoria de Deus é a capacidade dele selecionar os melhores meios para a obtenção do alvo mais elevado. Às vezes a gente pensa, por que Deus não planejou salvar todo mundo indistintamente, né? Porque Deus ele não escolheu ser universalista, né? No final salvar todo mundo. Porque Deus não escolheu outro meio de salvação que fosse um pouco menos doloroso para o filho dele, né? Por que esse meio tão cruento? Porque, irmãos, Deus é sábio. Porque ele executou o plano da melhor forma possível. Você acha que se tivesse uma forma melhor, ele não iria fazer? Ele sendo Deus, ele só faz o melhor, irmãos. Ele só faz o que é de mais perfeito. Ele só faz aquilo que é mais de qualidade. Não existe menos do que perfeição diante de Deus. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é feito diante daquilo que ele é sabedoria. Foi a sabedoria de Deus que planeja a salvação e a riqueza de Deus que concede essa salvação, né? A sua mente e o seu agir estão completamente, portanto, distantes de nós no quesito, né, de diferença entre nós e Deus. E aqui esse texto é quase uma citação, né, de Isaías 55:8. Eu vou ler para os irmãos, se você não quiser ler, mas se quiser abrir também Isaías 55:8. Parece que Paulo tinha esse texto em mente também, né, quando ele declara essa doxologia. Ele fala, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, por mais que você pense coisas boas, e por mais que você pense coisas assim maravilhosas, não chega nem perto da mente do Senhor, o conhecimento do Senhor, a riqueza da multiforme graça de Deus, sabe, irmãos? A sabedoria de Deus consiste nele usar o conhecimento dele para fazer aquilo que aos nossos olhos parecia impossível. Aquilo que aos nossos olhos parecia impossível, o Senhor vai lá e faz. O Senhor vai lá e mostra que é possível. O Senhor vai lá e mostra que da forma dele é sempre a melhor forma. É sempre a melhor forma, irmãos. E um exemplo, né, de quão insondável isso é, né, desse texto de Isaías que a gente leu, é o fato, irmãos, de que Deus, ele não é injusto, por exemplo, e Paulo deixa isso bem claro, né, quando ele fala lá no capítulo 9, é que ele não é injusto quando ele escolhe um vaso para ser um vaso de honra e um vaso para ser um vaso de desonra. Ele não é injusto nisso. A gente consegue entender, a gente consegue aprender isso? Não, sabe por quê? Porque a gente não é tão sábio como Deus. Simplesmente por isso, irmãos. Porque a gente não é tão sábio como Deus. Porque a gente é muito inferior ao Deus Criador de todas as coisas. Deus, ele tem, além da sabedoria, conhecimento. Quantos de nós não tomariam decisões diferentes se a gente tivesse um conhecimento prévio de algumas coisas? Né? Eu acho que aquele armário seria colocado 1 centímetro para cá, né? Eu acho que talvez o curso que você escolheu, se você tivesse um conhecimento maior, você escolheria outro. Talvez a escolha do cônjuge, quem sabe, né? Para ser bem polêmico, se você soubesse tudo que você sabe hoje, talvez você não tivesse tomado aquela decisão. Irmãos, Deus, ele age de forma sábia, de forma perfeita, porque ele conhece isso, né? Ele tem esse conhecimento que a gente não tem. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele tem o conhecimento supremo de todas as coisas. E é por isso que quando a gente está passando por aquela situação, né, e que a gente pensa, né, se eu soubesse disso eu não fazia,
Deus, que sabia, permitiu que isso acontecesse, sabe? A gente descansa nessa verdade, de que Deus ele não foi pego de surpresa por aquilo, que Ele queria nos ensinar paciência, que Ele queria nos ensinar humildade, que Ele queria nos ensinar que a gente deveria ter ouvido o conselho do nosso pai, né, na hora de fazer o curso, ou na hora de escolher aquilo, ou escolher aquilo outro, sabe? E além desse conhecimento, além dessa sabedoria de Deus, além dessa riqueza, os juízos de Deus, irmãos, são inexplicáveis. É algo assim que não dá para explicar algumas coisas que Deus fez na eternidade, simplesmente, irmãos, porque como a gente viu em Isaías, né, e a gente vai ver no versículo 34, quem conhece a mente de Deus? Para saber por que Deus fez o que fez, por que Deus escolheu da forma que Ele escolheu, por que, como é que pode Ele ter permitido que o pecado entrasse no mundo e mesmo assim Ele não é o autor do pecado nem do mal. Sabe, irmãos? É inexplicável muitas coisas. A gente não consegue, a gente para diante de Deus. E tem um artigo muito interessante que posso até mandar no grupo depois. É um artigo bem no finalzinho do livro do Iago, aquele que ele fala sobre a Reforma, esqueci o nome do livro agora, que a gente usou o ano passado, na Semana da Reforma. Ele acaba o livro dele com um capítulo que eu guardei aquele capítulo, né, para sempre ler de vez em quando, sempre usar de vez em quando, que o título do capítulo é A Teologia do Desconhecido. A teologia que não pode ir além daquilo que Deus revelou, irmãos. Quando a gente usa essa palavra, né, teologia, a gente remete ela normalmente ao estudo de Deus, né? E quando eu ensinei brevemente lá em São Paulo, no Instituto Bíblico, em uma igreja lá em Itapevi, uma das coisas que eu mais falava, acho que eu falava toda a aula, eu cobrava na prova, eu fazia de tudo para que as pessoas saíssem de lá com esse entendimento. Irmãos, teologia não é o estudo de Deus, é o estudo da revelação de Deus, porque tudo que a gente pode conhecer de Deus é aquilo que Ele revela, né? Não dá para estudar Deus, Ele não coloca Ele em um laboratório, né, para estudar Deus, de fato. Agora a gente estuda a palavra dele, né? Deveria, pelo menos. A palavra de Deus e aquilo que ele revelou. Muitas coisas, irmãos, de fato, são inexplicáveis. Os juízos dele, as formas que ele escolheu para dar cabo à sua vontade são muito para nós, né, que estamos desse lado, parecem muito confusas, né? Até o Estênio Márcios, né, compôs uma música chamada Tapeceiro, que ele reflete sobre isso, né? Que do lado da peça, que não é a parte bonita, né, os fios estão todos assim, emaranhados, estão tudo confusos, mas quando a gente vira a peça, está tudo bonitinho, né? A tapeçaria, aquele quadro, aquela obra de arte, é assim que Deus faz. A gente está vendo desse lado da eternidade, né? Está tudo emaranhado, está tudo estranho, está tudo inexplicável como aquilo dali forma um desenho bonito, né? Mas do outro lado a gente percebe a perfeição daquele que conhece todas as coisas, daquele que tem a sabedoria perfeita, daquele que é a personificação da sabedoria. Por isso seus caminhos são insondáveis, irmãos. É impossível a gente traçar, a gente rastrear os meios que Deus usa para pôr as suas decisões em execução. Eu fiquei lembrando, né, enquanto eu li esse texto, enquanto eu meditava nele, acerca de Ruth, né, da história de Ruth e dos caminhos que levam ela de Moabe até ali, né, até conhecer Moaz, Naeira, e casar com um dos filhos de Noemi. E fiquei pensando na história de Esté, né, no tanto de coisa que aconteceu, no tanto de situações, entre aspas, coincidentes, né, que foram acontecendo ali e acolá, e redundou naquilo que nós conhecemos no final do livro dela. Irmãos, e o mais interessante de tudo é que esses mistérios de Deus, servir a esse Deus que é tão inexplicável, que tem os caminhos tão insondáveis, não nos afasta dele. Sabia que não nos afasta dele. Pelo contrário, é algo que nos torna fascinados por ele, que nos atrai a ele. Afinal de contas, você se curvaria, se dobraria diante de alguém que é menor do que você. Se você conhece isso, se você é capaz de entender o funcionamento daquilo ou daquela pessoa, não faz sentido você servir aquilo que é menor do que você, sabe? É a grandiosidade de Deus, irmãos, o aspecto de Deus de ser tão inexplicável, tão insondável, tão grande, nos leva diante dele, nos leva e nos atrai a ele para que nós nos curvemos diante desse ser
que nós não conseguimos compreender, que nós não conseguimos mensurar o seu tamanho. Irmãos, é interessante como nem na eternidade, a eternidade não será suficiente. É pouco tempo para a gente conhecer Deus. Já pararam para pensar nisso? Como a gente vai ter um tempo infinito. É algo que está além, né? Aí, se a gente começar a pensar, dá bug, o cérebro começa a sair fumacinha, né? Pensar que é eternidade, não tem fim. É um tempo sem fim. A gente vai conhecer Deus e vai prosseguir em conhecer e nunca vai acabar de conhecer. Sabe, um Deus infinito, a infinidade, né, nos deixa muito perplexos. Não é à toa que Paulo ele exulta a Deus e que ele se prostra diante de Deus em uma inologia, né? E, irmãos, diante desse que é o outro, diante desse que é todo-poderoso, a gente precisa se submeter, irmãos. A gente precisa se dobrar. Eu tenho batido também nessa tecla, né, principalmente nas terças-feiras, quando a gente fala diante de Deus como rei, diante de Deus como soberano, como todo-poderoso. Se Ele é, de fato, o rei, o soberano, todo-poderoso, irmãos, por que a gente resiste tanto a isso, irmãos? Por que a gente resiste tanto em obedecer àquele que conhece o fim de tudo? Sabe, o nosso pecado, a nossa natureza rebelde, ela precisa constantemente ser domada. E ela é domada por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus, fazer uso dos meios de graça, congregar, fazer parte, sabe, de um corpo, fazer parte de uma comunidade, estar em uma igreja, sabe, ser pastoreado, prestar contas a alguém. A gente não vai domar a nossa natureza, que já é tão arisca, né? Com carinho, não. E de uma forma assim, sabe? Bonitinha, alisando, sabe? Aquela coisinha bonitinha, não. A gente precisa, de fato, nos curvarmos diante desse Deus. A gente precisa fazer com que a nossa mente seja cativa a essa verdade que a gente conhece, de que o nosso Deus, Ele é infinitamente maior e grande do que ninguém sequer consegue imaginar. O versículo 34, a segunda parte do texto, então, né, depois de Paulo explorar Eu perdi aqui o papel? Não, achei. As características desse plano, ele vai fazer algumas ênfases, né? Perceba, né? Primeiro ele fala sobre a riqueza de Deus, né? Aí no versículo 34... No versículo 35, ele vai falar sobre restituir Deus. Depois ele vai falar sobre a sabedoria de Deus. E aí no versículo 34 ele vai falar sobre quem foi o conselheiro de Deus. Depois ele vai falar sobre o conhecimento de Deus, no versículo 33. E no 34 sobre conhecer a mente de Deus. Não parece aqui que Paulo está usando da fórmula hebraica de fazer salmos, de estar fazendo, né, paralelos, de estar construindo aqui essa parte do livro dele de forma poética mesmo, né? Tanto o pastor Edward já comentou, né, na nossa nova, nessa versão que a gente usa aqui na igreja, na NAA, toda vez que o texto sai do padrão justificado, né, é porque o texto mudou. Então, mudou o tipo de texto que a gente está lidando, né? Não é mais uma narração. Agora ela se torna uma poesia, agora se torna uma linguagem um pouco mais poética, né? Uma linguagem que tem esses paralelos, né? E veja, então, essa complementação aqui acerca do plano de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, é uma citação de Isaías 40:13, né? Lá em Isaías 40:13, isso talvez é importante a gente abrir, Isaías 40:13, a gente vai ver Isaías falando sobre a majestade do Senhor, né? A partir do versículo 12. No versículo 13 ele fala: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Olha uma coisa interessante sobre Isaías, irmãos. A palavra de Deus foi escrita, né, ao longo dos anos por homens inspirados por Deus, e o fato desses homens serem inspirados por Deus garantiu que a Bíblia ela é una.
apesar de ser 66 livros, escritos em períodos diferentes, em línguas diferentes, por pessoas diferentes, em contextos diferentes, históricos, culturais, sociais, apesar de ser livros dos mais variados tipos, né, históricos, poéticos, narrativos, proféticos, coisas do Novo Testamento, evangelhos, parábolas, né, de ter diversos tipos, é um livro unificado. Do começo ao fim, ele foi unificado pelo Espírito Santo para falar da mesma coisa. E quando Isaías ele escreve lá no capítulo 40, o livro de Isaías, né, ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39, Isaías vai falar sobre o julgamento de Deus sobre Israel, que tentou, né, de alguma forma, agradar a Deus mediante a lei. E aí, do capítulo 1 ao capítulo 39, vai representar esse julgamento. A partir do capítulo 40 de Isaías, é justamente onde Deus ele vai prometer uma restauração de Israel e vai dizer que nessa nova Israel que ele estava restaurando, agora já não haveria distinção étnica, né? Já não haveria mais distinção entre os israelitas e os gentios. E é justamente um texto da segunda parte de Isaías, né, que Paulo usa, porque o tempo todo em Romanos, lá no capítulo 7, principalmente, Paulo fala, irmãos, a lei não foi capaz de salvar o povo, não adianta insistir naquilo que está dando errado, não é a lei. Vocês entendem que não é a lei? E aí, quando ele usa Isaías 40, faz a gente pensar um pouquinho, né? E às vezes se esforçar, né, para pensar isso. Eu admito que talvez eu não pensaria, né, se eu não tivesse lido no comentário esse link. Mas eu achei muito curioso mesmo o fato de Paulo ter gastado tanto tempo para falar sobre a lei e agora ele aponta para Cristo, né? Aponta para aquele que é o cumprimento perfeito da lei. Então, depois de ter visto essa citação de Isaías, irmãos, perceba que quando ele faz essa pergunta, né, quem conheceu a mente do Senhor, me faz também pensar na neurologia, né, na ciência aí que estuda o cérebro. Irmãos, sério, é uma das coisas mais fantásticas, né, estudar o que se passa na mente humana, as sinapses. Porque assim, a gente vê o cérebro de uma forma no laboratório, né, ou através de uma foto, sei lá. Parece tão igual, né? Tudo uma massa cinzenta assim, né? Você olha para um lado, olha para um canto, não vê tanta diferença. E a gente sabe, né? Já foi provado e os estudos já mostraram que cada partezinha dela comanda uma parte do corpo. Um é a fala, outro é a coordenação motora, outro é a capacidade de lembrar, outra parte do cérebro comanda isso, comanda aquilo. Você olha assim... Meu Deus, como assim? É tudo a mesma coisa, é tudo cinza. É tudo cinza. E quanto mais os cientistas estudam os mistérios do cérebro humano, mais eles são obrigados a reconhecer, irmãos, a grandeza de Deus. Agora, se isso é verdade acerca de um cérebro humano, o que dizer da mente de Deus, irmãos? Você entende? Se a gente olha para um cérebro humano e fica tão maravilhado, e a gente fica tão impactado, agora, e a mente que concebeu essa mente? Essa mente que concebeu o cérebro humano, que concebeu as sinapses, que concebeu como era que cada hormônio ia levar aquela mensagem, e que como era que isso ia acontecer, e era daquela forma, e de quando é que o cérebro ia ser formado no embrião. E, irmãos, percebem que ninguém pôde conhecer a mente do Senhor. Ninguém jamais foi capaz de perscrutar a mente do Senhor. A mente do Senhor é algo maravilhoso demais, incompreensível para um ser humano finito como nós. E, além de tudo, né, afetado pelos efeitos do pecado. E quem foi conselheiro do Senhor? É certo, irmãos, que a sabedoria, muitas vezes, ela é adquirida e ela provém de alguém que aceita conselhos, né? De alguém que tem humildade, alguém que tem o coração aberto, alguém que tem a mente aberta para ouvir conselhos. Provérbios fala muito sobre a importância de bons conselhos, né? Na multidão de conselhos, a sabedoria. O pastor Eduardo também comenta que gosta muito de fazer parte de uma igreja presbiteriana, né? De uma igreja que tem essa forma administrativa de governo, né? De um conselho, né? Exatamente. Porque, irmãos, realmente no conselho há sabedoria, há ali uma junção, né, de pessoas. Só que aquilo que é verdade acerca do homem não é acerca de Deus, porque Deus ele não tem ninguém maior do que ele. Não tem
com quem ele possa pegar um conselho. Quem é que pode aconselhar Deus de alguma coisa? Não tem, sabe? Para Deus isso é algo impossível. Para a gente não, para a gente é válido. Agora, para Deus, quem é que foi conselheiro de Deus? Quem é que pôde dar uma sugestão para Deus? Olha, Deus, eu acho que as árvores ficariam melhores de azul, sabe? A clorofila podia ser azul, não verde. Né? Isso só para citar uma coisa boba. Ninguém foi o conselheiro, irmãos de Deus. Deus, ele jamais teve alguém a quem recorrer, porque não precisa. Não precisa. Ele era o Todo-Poderoso. Ele era o grande rei, o Todo-Poderoso, que sabia exatamente o que estava fazendo. Né? Não foi anjos, não foi nenhum ser humano. Ninguém, exatamente ninguém, deu algum palpite sequer para aquilo que Deus fosse fazer. E a última pergunta dessa parte... dessa segunda parte, o versículo 35, Paulo pergunta: quem foi que deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, né? Deus deve o quê? A quem? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? O que é que Deus deve a gente? O que é que alguém deu a Deus? O que foi que Deus pegou emprestado com alguém, por exemplo, e ele precisa devolver? Sabe, irmão? A gente começa a pensar, por quê? Esse negócio de botar Deus na parede, eu quero isso, eu mereço isso, eu sou um dizimista fiel, eu sou isso, eu sou aquilo, eu mereço por causa disso, eu mereço por causa daquilo. Quem foi que pode dizer isso para Deus, que merece, seja lá o que for? Irmãos, isso afeta muito o modo como a gente lida com a gratidão, né? A gente estava ontem pensando sobre isso também, em um lugar, né, onde a gente estava reconhecendo, né, e louvando a Deus, sendo grato a Deus por uma conquista, né, de uma irmã. E lá a gente pensando, irmãos, que meditando na história dos 10 leprosos, né, quando os 9 eles não voltam, né, e apenas um deles volta, e aquele que volta, irmãos, volta justamente porque ele entende que ele não merecia aquilo que ele conseguiu de Deus, né? Aquilo que Deus deu para ele, ele entende que não era merecido. Só que se a gente acha que Deus deve a gente alguma coisa, então por que eu vou voltar para agradecer? Eu mereci aquilo, né? Não faz sentido eu voltar, eu já merecia mesmo, não fez mais do que a obrigação, né? E Paulo bate nessa tecla quando ele fala, olha, se a graça não fosse graça, né? Se Deus devesse alguma coisa para você, Deus seria um patrão que estava pagando um salário. Você fez por onde? Você trabalhou, você fez aquilo que foi determinado ali no contrato de trabalho. Então, tome aqui a restituição, tome aqui aquilo que você merece. Irmãos, nós não merecíamos nada de Deus, né? Nós não merecíamos... Aliás, o que merecíamos era o castigo eterno. Merecíamos sim, né? Melhor dizendo. Tudo que nós merecíamos de Deus era o inferno. Tudo que nós merecíamos de Deus era a condenação por sermos quem nós somos. Eu fico imaginando, irmãos, as pessoas que não concordam comigo. Talvez tenha alguém aqui que não concorda comigo. Mas eu fico pensando... Porque assim... Eu não conheço ninguém aqui, né? A mente de ninguém aqui, né? Conhecer nesse sentido, né? Profundamente. Agora, assim, e também ninguém me conhece, aquilo que está nos meus pensamentos, aquilo que está no meu íntimo. Mas eu me conheço, e Deus me conhece. E quando eu olho para dentro de mim, eu fico pensando, não é possível. Só pode ser a graça. Eu estou falando de mim, a minha experiência, Marcos Danilo de Almeida, não seria salvo, irmãos, por nada de mim, nada. Eu olho para dentro de mim, procuro alguma coisa e penso naquela música, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. O que eu tenho, irmãos, qualquer coisa de boa que a gente tenha, é Deus, sabe? É Deus nas nossas vidas, é Deus que nos concede, é Deus que nos dá. E é por causa disso, irmãos, que Paulo ele fala, ninguém deu alguma coisa a Deus para que seja restituído, sabe? Ninguém. Foi ele quem colocou tudo em movimento, foi por causa da sua exclusiva sabedoria, por causa do seu poder criador, tudo pertence a ele tem tudo, irmãos. E aqui é uma citação de Jó, né? Eu esqueci de mencionar, mas aqui é Jó 41:11, Paulo citando. E é muito interessante ele citar Jó também, porque o próprio Jó reconhece isso, né? Logo no começo do livro ele fala, olha, eu vim para essa terra nu, eu vou voltar nu, porque foi Deus que me deu. Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. É dele. Ele não precisa pedir, né? Pastor Eduardo falou isso também essa semana, ou semana passada, não lembro. Ele não precisa pedir sua permissão, irmão, sabe? Se ele tirar, é porque era dele. Se ele dá, não era dele para que ele te desse. Então,
Porque se ele tira, aí você pensa, Deus ele não pode se arrepender, né, entre aspas, ele não pode pedir de volta não aquele que é dele, continua sendo dele, irmãos. Ele não dá para você como se ele passasse a propriedade para você, né? Ele dá para a gente, para que a gente seja mordomo dos recursos dele, sempre nessas condições. Não deixa de ser dele, sabe? Não deixa de ser dele. E eu digo isso não com relação apenas a dinheiro, sabe? Mas os seus filhos são do Senhor. Os seus filhos são dele. Deus deu para que você cuidasse, Deus deu para que você criasse, mas eles são dele, irmãos. É Deus. Deus, e aqui o versículo 36 acaba justamente com essa explicação final. Dele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas são dele. Não há nada que não seja dele. Ele tem todas as coisas. Ele tem direito sobre todas as coisas. E ele tem o direito irrestrito sobre todas as coisas, irmãos. O porquê no início desse versículo introduz exatamente a razão pela qual toda glória tem que ser de Deus. Essa é a razão, porque é tudo dele. Tudo é dele. Tudo é dele e existe só por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez, né? Como a gente lê lá em João. Tudo é dele, é por meio dele. E ele que tem que ser glorificado, irmãos. Ele tem que ser glorificado em tudo. Em tudo. O objetivo final, né? Talvez seja a pergunta que todo mundo sabe do Catecismo Maior, nessa primeira. O fim principal do homem é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Esse é o fim principal do homem. Se tiver uma coisa que você precisa saber, você precisa glorificar a Deus. Você precisa glorificar a Deus. Nós fomos criados, irmãos, para o louvor de Deus, para o louvor da glória de Deus. Ele é o fim. É para isso que ele aponta. Para ele são todas as coisas. Tudo existe para a glória dele. O Deus que criou todas as coisas, irmãos. Isaías 42, 8. O texto fala que não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém, com ninguém. Não pense que ele vai dividir, porque ele não vai. E toda vez que de alguma forma nós tentarmos roubar a glória dele, nós estamos pecando miseravelmente e ele não vai deixar com que isso fique assim. Ele não tem como. Não tem como, de forma nenhuma, a gente roubar a glória que é de Deus. Ele não vai permitir isso. Ele é o detentor exclusivo de toda a glória. E é por isso que é exatamente as últimas palavras que Paulo ele acaba falando. A ele seja a glória para sempre. É algo, irmãos, como eu falei, que continuará na eternidade. É algo que nós vamos fazer não apenas desse lado da eternidade, mas vai continuar para todo sempre, como Paulo está afirmando aqui. É glorificar o nome do Senhor. É exaltar a soberania dele, exaltar a majestade dele, exaltar quem ele é. Reconhecer a sua grandeza, irmãos, reconhecer a sua sabedoria e nos curvar diante dele. E nos curvar, a gente demonstra isso através de uma vida de obediência, né? Como a gente viu lá em João 14, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. A adoração verdadeira, ela é uma resposta, né, a esse entendimento, irmãos. A gente só adora, de fato, se a gente conhece. É preciso conhecer. Não é à toa que Paulo gasta 11 capítulos para que a gente conheça, para apresentar para a gente o Evangelho, para apresentar para a gente a justificação, para apresentar para a gente todos os frutos dessa justificação, irmãos, para que nós glorifiquemos a ele, para que nós nos curvemos diante dele e exaltemos por quem ele é. As verdadeiras emoções religiosas, né? E não está errado. Muitas vezes a gente é criticado, né? Chamado de sorveteriano e não sei o quê, porque a gente não tem emoção, porque aquilo outro. Veja, as emoções, não tem problema nenhum em se emocionar na presença de Deus, não tem problema. Agora, essa emoção tem que ter uma base. Tem que ter a base no conhecimento de Deus. Já pensou se eu vou me emocionar porque eu entendo, por exemplo, que Deus vai dividir a glória dele comigo, como eu já vi isso acontecer, pasme. Você se emocionar diante disso,
Meu Deus, era melhor ter ficado em casa nesse dia, né? Irmãos, para que as nossas emoções sejam de fato emoções santas, né? Para que o nosso louvor seja um louvor genuíno a Deus, a gente precisa conhecer esse Deus que a gente está louvando. Senão vão ser palavras, sabe? Palavras ao vento. A gente não está acreditando realmente naquilo que a gente está falando. Quando você exalta a santidade de Deus, você entende o que significa Deus ser santo? Quando você exalta o aspecto real do Senhor, você entende o que significa Deus ser rei. Sabe, irmãos, a gente precisa urgentemente nos voltar para a palavra de Deus. A gente precisa urgentemente gastar tempo com leituras edificantes, sabe? Para que a gente se curve diante de Deus. Eu achava tão interessante lá no seminário, quando às vezes o professor passava leituras, né, e as pessoas, a gente começava a ler o livro, né, sentado ali, fazendo um resumo, ou na cama, ou seja lá onde, e acabava de joelhos diante daquilo que a gente tinha lido, né, diante da sublimidade, irmãos, da teologia, né, do que se a teologia não nos levar a ficar de joelhos e glorificar o nome de Deus, essa teologia foi apenas... a gente apenas tratou isso como um estudo qualquer, sabe? E não é qualquer, irmãos. Nosso Deus, Ele é esse Deus aqui que nós temos visto, temos estudado, temos nos rendido mesmo diante dessa revelação. Que o Senhor, irmãos, possa nos ajudar, sabe? A agir dessa forma, de fato, a viver as nossas vidas de uma forma que o nome dEle seja eternamente glorificado. Vamos cantar isso ao Senhor nesse momento. Uma música que é baseada nesse texto de Romanos. Vamos fechar os nossos olhos enquanto o grupo vai se chegando aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela revelação de quem Tu és, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque quando nós paramos diante do texto sagrado, Senhor, nós contemplamos, Senhor. Contemplamos, Senhor, como o Senhor é grande, Pai. Nós contemplamos, Senhor, aquilo que o Senhor é, Deus, e ficamos maravilhados, Senhor. Ficamos, Senhor, extasiados, Senhor. Nós ficamos completamente boquiabertos, Senhor, com o tamanho da Tua graça demonstrada por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa revelação, Deus. Muito obrigado, Senhor. E que as nossas vidas, Senhor, constantemente, Pai, possam ser vidas que louvem o Teu nome, que bendigam o Teu nome, que glorifiquem o Teu excelso e exaltado nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus, aqui oramos, Pai. Amém.